18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos no programa 18 horas a partir de agora até às 7 da noite. 18 horas. E é claro, a gente aguarda a sua participação. A gente quer saber o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um WhatsApp pra gente pelo 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Polícia procura outros 2 envolvidos no estupro e assassinato de indígena no Amazonas. 2 profissionais da saúde morrem em grave acidente com ambulância no interior do estado. Inverno amazônico, mosquitos invadem as casas e apartamentos em Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia a partir de agora, aqui no 18 horas para você de hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E começamos o programa de hoje com uma notícia trágica e um alerta importante para todos os motoristas nesse período de chuvas. Um acidente na BR-174, rodovia que liga o Amazonas a Roraima, deixou 2 profissionais de saúde mortos. O médico Edson Marley Lopes e a técnica de enfermagem Cleonice da Conceição Ferreira. André Meirelles, boa noite, André. Então, o acidente foi de madrugada, não é isso? Exatamente, Karime. Boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira e durante essa forte chuva, quando a ambulância do SAMU, em que eles estavam, saiu da pista e acabou aí caindo numa área de mata. A equipe seguia de Presidente Figueiredo para Manaus e infelizmente a chuva contribuiu aí para essa tragédia, Karine. E o motorista identificado como Damasceno está em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, enquanto que a enfermeira Rosiane se encontra estável no Hospital 28 de agosto, não é isso? Esse acidente, inclusive, serve como um alerta, né? Estamos, inclusive, em um período de chuvas intensas e as condições das estradas exigem aí atenção redobrada, né? A pista molhada e falta de visibilidade pode ser fatal. A BR-174 é uma via importante, mas perigosa, né? Especialmente em dias chuvosos. Exato, André Meirelles. E que tem mais informações a respeito dessa tragédia. Quem está apurando esse assunto pra gente aqui no 18 horas é o repórter Kennedson Paes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Kennedson. Então, a Polícia Rodoviária já identificou as causas desse acidente? Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, para todos que acompanham 18 horas. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a esta ocorrência, foi ao local, conseguiu identificar que a principal causa desse acidente ter resultado em 2 mortes e 2 pessoas que estão feridas ainda com esse acidente foi devido ao excesso de chuvas na pista. A pista estava molhada e com certeza a ambulância que levava esses profissionais da saúde aquaplanou na pista e com isso o condutor do veículo acabou perdendo o controle, levando esse carro infelizmente para uma área de mata fechada e infelizmente foram graves os danos na estrutura desse veículo, que acabou resultando ali no confinamento de 2 pessoas que ficaram presas às ferragens. Inclusive, dentre elas nós tínhamos o médico cubano identificado como Edson Marley e também a enfermeira Cleonice da Conceição. As outras 2 pessoas também, que era uma enfermeira e o condutor do veículo, ficaram feridos, mas conseguiram sobreviver. Para essa situação, foi necessário o apoio das equipes do Corpo de Bombeiros, que foram ao local para prestar o apoio, foram com uma equipe especializada para desencarcerar essas pessoas, tirar elas dessa situação de ferragens, estavam presas às ferragens, então isso demandou um grande trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, que precisaram agir rápido para salvar essas outras vítimas também, Karime. Sem dúvida, imagino. E aí, após esse resgate, essas vítimas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, que é do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Uma delas permaneceu lá, como você mencionou ainda há pouco. O motorista ficou ali no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, e a enfermeira no 28 de agosto. Ainda bem que o estado de saúde da enfermeira é considerado estável
No entanto, o motorista ainda segue sob observação médica. Agora, um detalhe também que chama a atenção, Karime, é porque pelas imagens que foram registradas do local deste acidente, dá para visualizar que os pneus eles estão em uma condição mediana. Então, isso daí também pode ter sido um dos causadores, um dos fatores que pode ter resultado nessa possível aquaplanagem que ainda está sendo investigada. A gente está falando, é claro, de uma investigação preliminar da Polícia Rodoviária Federal, mas também pode ter tido outros fatores que tenham resultado neste acidente, como por exemplo o excesso de velocidade na pista. A gente sabe que a estrada para Presidente Figueiredo tem várias linhas retas e com isso aumenta ali o volume de velocidade na maioria das vezes. A gente tem a combinação com pneus medianos, qualidade mediana, com os sulcos do pneus que fazem essa drenagem da água exatamente mais lisa. Com isso o pneu ele derrapa muito mais facilmente. E a chuva, né? Exatamente. A aquaplanagem foi alguma poça d'água aí que eles passaram. E realmente, o veículo acontece a aquaplanagem quando o veículo está em velocidade. Exatamente, porque se tiver numa velocidade mais baixa, até mesmo porque uma ambulância do SAMU, de resgate do SAMU, por exemplo, que eles estavam, ela é um veículo pesado. Sim. Um veículo que consideravelmente ali a gente avalia que numa condição dessa poderia frear se tivesse uma velocidade mais reduzida. E isso daí também ressalta a importância da população se orientar em relação à condução nas estradas. Por exemplo, na BR-174 a gente tem vários trechos com várias curvas fechadas e com isso também aumenta a dificuldade na condução, ainda mais em período chuvoso. Então, basicamente são essas as informações, Karime. A gente tem as informações também que o Edson Marlon, um médico, ele era cubano, veio para cá para o Brasil em 2013 através do programa Mais Médicos, que abriu portas para médicos estrangeiros. Ele veio nessa leva e atuava aqui no estado do Amazonas. A Cleonice da Conceição era enfermeira, foi graduada aqui mesmo na capital como técnica de enfermagem lá no período de 2019 e aí começou a atuar em município de Presidente Figueiredo há pelo menos 5 anos. E ela fazia parte exatamente dessa atenção primária dos pacientes. Com certeza ela lidou com casos semelhantes. Sim. E além disso também aplicava medicações durante os tratamentos ali daqueles pacientes. Infelizmente, todos os amigos estão bastante abalados com tudo que aconteceu. E a família, nossa solidariedade, né, Kenison? A família dessas vítimas desse acidente trágico. Agora, Karime, a gente teve a curiosidade em relação à condução, casos de acidente de trânsito envolvendo aqui a nossa capital, a nossa região metropolitana. O que levam essas pessoas, o que leva a ter esse alto índice de acidentes fatais aqui em nossa capital? A gente ouviu o especialista Rafael Cordeiro, ele traz pra gente um pouco sobre a percepção dele, sobre o que pode ter motivado esses acidentes de trânsito aqui em nosso estado. Vamos ouvi-lo. O principal fator para a ocorrência desse tipo de situação está na conduta do ser humano, ou seja, é um fator comportamental, como muitos motoristas conduzem os seus veículos de forma imprudente, de forma irresponsável, e isso acaba contribuindo. 18 horas. É o fator humano, né, Kenison? É claro que o especialista tem falado de modo geral em relação aos números de acidentes que aconteceram aqui em nossa capital do estado do Amazonas. Certo. No entanto, já segue de recomendação para outros condutores também para ficarem alertas diante disso. E o especialista ainda ressaltou, Karime, em relação a como os condutores podem evitar acidentes fatais, acidentes ali que acabam gerando prejuízos. Então ele ressaltou quais são essas medidas que são fáceis, ao alcance de todos, mas que podem diferenciar, podem resultar em números positivos em relação a esse tema. Vamos ouvi-lo novamente. É importante que haja o respeito às normas de circulação dos condutores. Precisam respeitar a velocidade e ter as práticas de direção defensiva sempre e a todo momento. Uma situação de chuva exige do condutor que ele diminua a velocidade, que ele dirija de forma mais prudente, que ele se distancie dos demais veículos a fim de evitar uma possível colisão. São condutas do condutor que podem contribuir para não ocorrência ou, se ocorrer, em menor potencial. 18 horas.
E isso o especialista com certeza tem abrangido essa fala dele em relação aos condutores de veículos que são 4 rodas ali, veículos automotores. Mas em relação a motociclistas, que também teve um índice muito grande de acidentes fatais, é necessário que eles tenham uma atenção ainda mais redobrada, Karime. Porque a moto é mais vulnerável para qualquer derrapagem, qualquer situação cai. E aí é passível de um acidente grave. Então, o que ele falou em suma, né, Kennison, é o motorista, é quem está ali conduzindo o veículo ou a moto, respeitar as normas de trânsito e principalmente não correr. Respeitar os limites de velocidade, esse acho que é o fator principal, não é isso? Exatamente. Se a gente levar essa conscientização do trânsito ao longo de 2025, com certeza teremos números menores, Karime. Podemos salvar vidas, não é? Obrigada pelas informações, Kennison Paz. 18 horas. Ainda falando de período de chuva, gente, o tráfego de veículos pesados está proibido na BR-319 até o mês de junho. Isso para preservar as condições da rodovia durante a estação de chuvas. A portaria proibindo a circulação desses veículos na BR foi publicada nesta quarta-feira pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Com isso, veículos com mais de 45 toneladas estão proibidos de circular no trecho entre o Careiro e o entrocamento com a BR-230, que fica perto de Humaitá. A decisão foi tomada porque as pontes de madeira da BR-319, que na sua maioria só aguentam até 36 toneladas e as chuvas deixam o solo, claro, ainda mais vulnerável. E quem descumprir a regra pode enfrentar multas e custos com a remoção do veículo. Enquanto isso, o DENIT reforça que o transporte hidroviário é uma opção viável nesse período, já que o nível dos rios está mais alto e facilita a navegação. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos. Você segue acompanhando os destaques do dia aqui no 18 horas. Escuta esse crime chocante. 2 homens foram presos por suspeita de envolvimento de estupro coletivo e assassinato de uma indígena em Barcelos, no interior do Amazonas. A vítima, Rosimar Santos de Oliveira, era da etnia Baré. Segundo a polícia, os acusados do crime são Yanomamis. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, apurando as informações e traz as atualizações agora pra gente. Então, André, esse caso foi tão brutal que até a polícia ficou assustada com as cenas registradas no momento do estupro por um dos acusados. A cena foi descrita como animalesca, não é isso, André? Exatamente, desta mesma forma, Karine. Boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes também. E também sobre essa situação, a gente tem aqui o nome dos Yanomamis que foram presos, né? O Cirrico e o Sandoval, né? Que foram presos aí pelos policiais ali da delegacia de Barcelos, aqui no interior do estado, né? O primeiro, ele foi detido por participar do estupro coletivo e feminicídio da indígena da etnia Baré, né? A Rosimar, como você falou, Karine Santos de Oliveira, de 45 anos. E o segundo, aí por auxiliar na fuga dos autores logo depois que aconteceu esse crime, né? De acordo, então, com o delegado John Castilho, que é o titular ali da delegacia de Humaitá, o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira. O corpo de Rosimar foi encontrado em uma área de mata ali, segundo o delegado. O crime foi filmado e compartilhado em um aplicativo de mensagens. Isso realmente acabou causando ali uma grande comoção na comunidade. Vamos ouvir o delegado John Castilho. Na sexta-feira, a equipe da delegacia de Barcelos recebeu a comunicação do crime cometido em face da vítima Rosimar, que foi brutalmente estuprada e assassinada por 3 autores que são indígenas e Yanomamis. Assim que nós recebemos a comunicação do crime, nós saímos em diligências, conseguimos elucidar os crimes, identificar todos os autores e qualificá-los. De posse dessas informações, nós representamos pela prisão preventiva, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário. Esses autores são 3 indígenas Yanomamis. Um deles foi capturado na data de ontem, já foi transferido a Manaus. E os outros 2 nós estamos na busca para fazer a captura também. Eles serão indiciados por feminicídio, com a causa de aumento de pena, pela brutalidade do crime cometido e também pelo estupro. 18 horas. Então a gente conferiu a fala do delegado John Castilho, titular da delegacia de Barcelos. A polícia também informou que tomou conhecimento do caso e então
teve ali as diligências da Polícia Civil no local para identificar e localizar os responsáveis. Essas apurações confirmaram a participação de Sirico Aproeteri Yanomami, já preso, além de Clécio Aproeteri Yanomami, de 26 anos, e um adolescente de 17 que possuem mandados de prisão e apreensão, respectivamente, mas ainda eles não foram localizados, como o delegado explicou isso aí. Todos esses envolvidos, eles pertencem à mesma etnia. Sirico e Sandoval, que já estão presos na última terça-feira, eles foram capturados na comunidade Camuru, que fica ali na região do Médio Rio Negro, na zona rural de Barcelos. Sirico e os demais suspeitos vão responder aí, como o delegado falou, por estupro coletivo e feminicídio, enquanto Sandoval vai ser responsabilizado por favorecimento pessoal, né? Agora eles passam por audiência de custódia, vão ficar ali à disposição da justiça. Inclusive tem a fala do delegado Paulo DPI, que também faz até uma alerta aí sobre essa prisão, essa situação que aconteceu. Vamos acompanhar. Uma investigação muito bem feita, conduzida pelo delegado João Castilho, titular do município de Barcelos, que trouxe uma verdade. E nós precisamos contar com o apoio da comunidade indígena. Nós precisamos mudar a realidade do Amazonas, denunciando esse tipo de crimes, para que a Polícia Civil possa agir e trazer uma resposta efetiva ao caso. Nós já temos um criminoso preso que participou do estupro e o outro que favoreceu a fuga também está detido e apresentado aqui em Manaus no sistema prisional. Nós não vamos admitir que esse tipo de prática continue acontecendo dentro de comunidades indígenas, seja no Alto Rio Negro, seja em todo o interior do Amazonas. A Polícia Civil continua agindo de forma enérgica, prendendo esses criminosos. 18 horas. Está falando aí, Karine, né, os ouvintes, sobre esse crime que a vítima, Rosimar, ela foi violentada por Sirico e outros 2 homens quando voltava da festa de Réveillon na madrugada do dia 1º de janeiro. Eles haviam conhecido Rosimar minutos antes, durante as comemorações, e atacaram ela enquanto ela estava voltando para casa. O crime foi testemunhado por algumas pessoas que chegaram ali a tentar intervir, mas foram ameaçadas pelos criminosos que estavam armados com faca, né? Uma das testemunhas registrou o estupro coletivo e o assassinato em vídeo e entregou o material à polícia, que ajudou aí na identificação dos suspeitos, né? Rosimar foi morta de forma cruel ao tentar resistir aos estupros. Ela sofreu ali várias facadas pelo corpo e foi filmado pelos criminosos quando já não apresentava mais sinais vitais, né? As prisões dos indígenas contaram com o apoio aí da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, né? Força Nacional, Segurança Pública, Polícia Militar do Amazonas e Guarda Civil Municipal. Karine. André, a gente quer saber, pergunta que não quer calar, por quê? Por que acertaram essa senhora, essa mulher, e resolveram cometer um crime tão brutal? Por quê? A gente só quer saber por que insistem em nos matar, nós, mulheres. Esse crime de feminicídio, né? Foi registrado como feminicídio, tentaram aí tentaram mudar várias vezes o depoimento, mas a polícia confirmou, então. É feminicídio mesmo. Ok, André, obrigada pela apuração, obrigada pelas informações. 18 horas. E uma mudança histórica no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Pela primeira vez, 2 mulheres assumem juntas os cargos mais altos do TRE. As desembargadoras Carla Reis como presidente e Nélia Caminha como vice-presidente iniciam aí os mandatos a partir desta sexta-feira. Elas vão ser responsáveis por comandar as eleições no estado em 2026, que prometem ser uma das eleições mais desafiadoras da história. Verdade, estamos falando dessa eleição desde o ano passado, né, André? Bom, e a expectativa é de que essa nova gestão marque um período de mais inclusão e representatividade no Judiciário Eleitoral do Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Diné Araújo. As desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha foram escolhidas para comandar a Corte de Justiça do Amazonas em setembro do ano passado. Com isso, as magistradas vão comandar as eleições para presidente da República, governador do Amazonas, 2 novos senadores, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais no próximo ano. A desembargadora Carla Maria Santos dos Reis foi aclamada como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Amazonas para os próximos 2 anos, até 2027. Juntamente com a desembargadora Nélia Caminha Jorge, atual presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e que assumirá o cargo de vice-presidente e corregedora do TRE, as duas fazem história na Justiça Eleitoral do Estado. Pela primeira vez, 2 mulheres ocuparão juntas as posições de liderança no TRE. E para a integrante da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB Amazonas, Evelyn Alves, ter 2 mulheres à frente da Corte de Justiça Eleitoral do Estado significa um marco histórico. Além de ser um marco histórico, esse é também um período desafiador, uma vez que neste biênio 2025-2027 serão coordenadas as eleições gerais de 2026. Assim, elas têm um grande e árduo trabalho pela frente para organizar essas eleições e temos certeza que elas farão o melhor, pois as desembargadoras Carla Reis e Nélia Caminha já desenvolvem um trabalho magnífico na instituição e vão continuar trabalhando com competência, dinamismo, firmeza, sem perder, claro, o olhar sensível às necessidades do TRE e da sociedade como um todo. Além disso, ter 2 mulheres em cargos de lideranças tão importantes também é um símbolo de avanço na equidade de gênero em posições de destaque dentro do Poder Judiciário, segundo a advogada Evelyn Alves, da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB Amazonas. Elas estão abrindo caminhos e inspirando outras mulheres a almejarem e galgarem espaços e oportunidades dentro não somente do TRE, mas em outras instituições importantes. Ou seja, além de estarem promovendo um trabalho genuíno, autêntico e competente, elas estão sendo espelho para outras mulheres da sociedade assumirem papéis e cargos importantes dentro da alta liderança da nossa justiça. Formada em Direito e Pedagogia com mestrado em Direito da Família, Carla Reis ingressou na magistratura em 1989. Ela já foi juíza em várias comarcas e em diferentes áreas, incluindo violência doméstica e infância. Já Nélia Caminha é formada em Direito e também entrou na magistratura em 1989 e foi promovida ao cargo de desembargadora em 2015. Ela assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas em 2023. As duas assumem o comando do Tribunal Regional Eleitoral na próxima sexta-feira, às 5 da tarde. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muita gente tem notado um número maior de mosquitos, uma invasão de mosquitos em casa, não é? Pois é, eles estão invadindo até prédios em lugares super altos, que antes eles eram raros. Acho que eles vão de elevador, né, André? Só pode. Os especialistas dizem que as mudanças climáticas são as grandes vilãs, alterando como e quando esses insetos aparecem. Karime, aqui em Manaus a situação está mexendo com a rotina. Até gente que mora em apartamento, em andares altos, já está colocando telas e usando repelentes, né? Ambientalistas explicam que o inverno amazônico com muita chuva e calor é o cenário perfeito aí para esses bichinhos se multiplicarem. Pois é, e com o aumento dos mosquitos aumentam também as chances de contaminação por doenças transmitidas por eles, como dengue, zika, chikungunya. O repórter Kennethson Paz traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente. Vamos acompanhar. A proliferação dos mosquitos, dentre eles o Aedes aegypti, transmissor da dengue, se intensificou no Amazonas em 2024. Aqui em Manaus, muitos moradores têm notado essa diferença na última semana. Segundo o Ministério da Saúde, altas temperaturas e chuvas intensas criam condições ideais para aumentar o número de criadouros. Como resultado, mais de 5.000 casos foram confirmados no estado neste ano. O secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Rivaldo Cunha, destaca que esse cenário é agravado pelo maior número de mosquitos que se desenvolvem em áreas urbanas, incluindo a capital Manaus. Especialistas apontam que o descarte irregular de lixo também contribui para a proliferação do mosquito. Para combater essa situação, o Ministério da Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas intensificaram campanhas educativas e multirões de limpeza.
pobreza. Em Manaus, mais de 10 bairros foram classificados como de alta vulnerabilidade e agentes de saúde receberam autorização para entrar em imóveis fechados ou abandonados. Além da dengue, o estado registrou um aumento de 77% dos casos de zika e chikungunya, reforçando a necessidade de prevenção. Mudar esse cenário depende da colaboração de todos. Medidas simples podem fazer a diferença: tampar caixas d'água e tonéis, manter calhas limpas, descartar lixo corretamente, usar repelentes e telas em janelas. Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele, procure assistência médica imediata. Kennedson Paes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de dia de chuva, tá? À noite a chuva diminui e fica um tempo nublado. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 29 graus. As chances de chuva são de 86% e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 96%. 18 horas. E vamos agora conferir a cota do Rio Negro com André Meirelles. Olha, o Rio Negro encheu 19 centímetros de ontem para hoje. E nessa quarta-feira o Rio Negro está em 19 metros e 80 centímetros no Porto de Manaus, Carime. Olha só, vamos falar aqui daquele fenômeno que ocorre nas cheias dos rios no Amazonas, que está criando problemas aí para banhistas e atletas de natação na Praia da Ponta Negra, na orla do Rio Negro, em Manaus. Quem já foi por lá vê que sobre as águas ali tem aquele capim que se move, né? E com a correnteza e a força da subida do rio, ele virou um problema para quem quer ali usar água. A vegetação estacionou em toda a orla do balneário e alterou até a paisagem ali do ponto turístico. Essa situação está assim há pelo menos 3 semanas e o detalhe é que neste ano o volume do mato boiando ali é muito grande, né? Inclusive a prefeitura, por meio da Secretaria de Limpeza Pública, tenta reiterar ali o capinzal, mas por enquanto, né, ainda não ocorreu essa situação. A gente está falando aí que está ali sobre as águas da Ponta Negra. Quem já foi lá, né, consegue ver nitidamente ali toda aquela virou até vegetação. Ponto turístico. As pessoas foram tirar foto, foram ver ali uma margem grande de capim ali, de capim mesmo, uma coisa diferente, uma imagem diferente, um cenário diferente do que a gente tinha, né? Virou ponto turístico e atração. É isso mesmo. 18 horas. E hoje à tarde, trabalhadores do transporte público aqui em Manaus fizeram uma greve de advertência. Cerca de 100 motoristas fizeram protesto para cobrar pagamentos de benefícios. André Meirelles acompanhou e apurou essa situação e conversa agora com a gente para dar os detalhes. André, esses profissionais já voltaram a trabalhar? Sim, essa paralisação ali de advertência, greve, né, aconteceu aí por cerca de 20 minutos, né? E quem falou isso, que esteve ali no local, falou com a imprensa, foi o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário e Urbano Coletivo aqui de Manaus, no Amazonas, Josenildo de Oliveira e Silva. Ele explicou que há um atraso no pagamento dos salários e benefícios, né, como Vale Alimentação e Vale Lanche, que deveriam ter sido pagos hoje no 5º dia útil. Ele relatou que a situação, né, gerou ali uma insatisfação entre os trabalhadores que estavam organizando o protesto para cobrar a resposta. E segundo o Josenildo, quando chegou ali no local, foi informado de que o pagamento está sendo revisado com a participação da prefeitura e deve ser regularizado entre hoje e amanhã. Então aí, quando chegou, durou esses 20 minutos. Assim que ele chegou, teve essa conversa com a prefeitura de Manaus. Então a paralisação encerrou ali, foi cerca só de 20 minutinhos. Vamos acompanhar a fala dele. Não foi paralisação, um protesto rápido, tendo em vista que os companheiros não receberam o pagamento do mês, que é o vencimento, né? Entre o pagamento de alimentação e Vale Lanche. Os companheiros revoltados e cruzaram os braços aqui, ligaram para nós. Eu cheguei aqui no terminal para conversar com os companheiros, já tinha uma resposta da prefeitura e das empresas que o pagamento estava sendo revisto e para atualizar entre hoje e amanhã o pagamento da categoria. Graças a Deus, o Renato Júnior, com muita responsabilidade, ligou para o presidente do sindicato, né?
e está sendo resolvido o pagamento da categoria. Isso é um protesto, um calor da categoria para eles terem a resposta do vencimento deles, que é certo, trabalhou o mês inteiro, não receber, tem que receber. 18 horas. Aí, Josenildo de Oliveira, olha, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, informou que não recebeu nenhuma notificação prévia sobre uma possível greve dos rodoviários e que a breve paralisação ocorrida ali na Avenida Constantino Neri na tarde desta quarta-feira durou apenas alguns minutos. A operação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Manaus na área, segundo a nota, foi rapidamente retomada e segue seu fluxo programado em todas as zonas da cidade. O sindicato reitera ainda o compromisso de oferecer os melhores serviços aos passageiros e ressalta que a população pode contar com a sua viagem habitual para se deslocar pela cidade, Karine. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Política. E a Justiça suspendeu hoje a lei que aumentava os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários e subsecretários de Manaus. A decisão foi do juiz Leonei Figliolo e Araquian, que atendeu a uma ação popular que questionava a legalidade desse reajuste. Segundo a ação, a medida viola a lei de responsabilidade fiscal, já que foi aprovada nos últimos 180 dias de mandato, o que é proibido por lei. O impacto do aumento seria pesado, mais de 32 milhões de reais ao ano nos cofres públicos. Com a liminar, o juiz deu um prazo de 5 dias para que a Câmara Municipal cumpra a determinação, sob pena de multa diária de R$5 mil. Além disso, o juiz determinou que a Câmara apresente os documentos e estudos financeiros que justificaram a criação da lei, o que aumenta a pressão por transparência em todo o processo. A proposta aprovada aumentaria o salário do prefeito de R$27 mil para R$35 mil e o dos vereadores de R$18 mil para R$26 mil, entre outros reajustes. Agora cabe à Câmara Municipal recorrer ou cumprir a decisão judicial, enquanto a população acompanha de perto mais esse episódio aí envolvendo os altos custos da política local. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 31 minutos, e você segue conferindo as principais notícias do dia aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. E terminou hoje o prazo para a confirmação das matrículas pelo sistema de reordenamento. Lembrando que se a matrícula não for confirmada, o aluno perde a vaga e terá que esperar a repescagem, que começa no dia 20 de janeiro. Agora é uma corrida contra o tempo para garantir um lugar na escola. Essas vagas remanescentes, elas vão ser ofertadas no período dos retardatários, que é uma oportunidade extra para quem perdeu os prazos iniciais. As escolas com disponibilidade de vagas vão abrir novas chances para a matrícula. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Jané Araújo. No processo de reordenamento, as escolas informam para onde o aluno será transferido para continuar os estudos no próximo ano. E o reordenamento de matrículas para o ano letivo de 2025 começou ontem, terça-feira, e encerrou hoje. O processo tem por objetivo otimizar a distribuição dos alunos nas turmas para que tenham melhor aproveitamento das estruturas escolares. A gerente de matrículas da CEMED, Secretaria Municipal de Matrículas, Darlene Liberato, ressalta que ao não confirmar a matrícula, o aluno perde a vaga e precisará fazer nova solicitação. Mesmo que não goste da escola que seu filho foi colocado, confirme seu filho na escola que ele foi destinado. Porque o aluno só pode pedir transferência se ele for aluno. Ele só é aluno quando é confirmada a matrícula. Mas dia 13, dia 14, o pai que não estiver satisfeito com a escola do seu filho pode fazer a transferência, pedir, se tiver vaga, ele vai naturalmente. Mas nós pedimos aos pais que tenham atenção e confirme o reordenamento do seu filho. O aluno só é aluno quando é confirmado como aluno. Já a gerente de matrículas da SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, Irlanda Araújo, também reforça a necessidade de confirmar a matrícula. Nós já ressaltamos a importância dessa matrícula ser confirmada na escola para a qual o aluno foi designado, para que esse aluno esteja incluído dentro do nosso sistema como um aluno da rede pública em 2025. Se por algum motivo o pai não aceitar essa escola porque ficou
inconveniente para ele o deslocamento até ela, ele poderá, no período da transferência, solicitar a troca de escola, desde que haja vaga disponível na unidade educacional para onde ele quer colocar o seu filho. Segundo o calendário de matrículas da rede pública de ensino, amanhã e sexta-feira, dia 10, o atendimento será para alunos com deficiência, tanto os que estão em transferência quanto os novos estudantes. De 13 a 14 de janeiro será o período para a transferência dos demais alunos. O período de matrícula para novos estudantes vai de 15 a 17 de janeiro. Depois desse prazo, será feito um levantamento das sobras de vagas e essas vagas serão ofertadas para quem perdeu os prazos de matrículas anteriores. Os documentos necessários para matrícula na rede pública de ensino são original e cópia do comprovante de escolaridade, que pode ser o guia de transferência, histórico escolar ou declaração de transferência, certidão de nascimento, CPF e RG, cartão de vacinação, 2 fotos 3x4 recentes e documento de identidade com foto do responsável em caso de alunos menores de idade. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, escuta essa, que bacana, que legal, que orgulho aqui para o estado do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas, a nossa UEA, foi destaque internacional, venceu o prêmio de melhor imagem em microscópia, promovido pela empresa GEO, que é referência mundial na área. Olha, a conquista veio com a impressionante foto do mosquito Aedes aegypti com o título Aparência Infecciosa. A imagem venceu na categoria de microscópios eletrônicos de varredura, que utiliza técnicas avançadas de coloração e pós-processamento. A imagem premiada foi produzida por Jander Matos e Joaquim Nascimento e revela detalhes fascinantes dos olhos e da estrutura frontal do mosquito transmissor de doenças como dengue e zika. Olha, e a premiação coloca o UEA em destaque no cenário científico global, valorizando a pesquisa amazônica e, claro, a excelência de seus profissionais. 18 horas. E a Receita Federal está de olho nas movimentações financeiras e o assunto já gerou polêmica, é claro, em todo o Brasil. Desde o dia 1º desse mês, operadoras de cartões, bancos digitais e aplicativos de pagamento estão obrigados a informar transações acima de R$5 mil para pessoas físicas e R$15 mil para empresas. O Pix também entra no radar aí dessa fiscalização. E quem explica todas essas medidas, os detalhes a respeito do assunto, é o repórter André Meirelles. A Receita Federal do Brasil está expandindo o sistema de fiscalização para incluir novas modalidades de transações financeiras, como operações de cartão de crédito e Pix. A principal novidade é que o órgão vai passar a monitorar movimentações acima de R$5 mil para pessoas físicas e de R$15 mil para empresas, feitas por meio de operadoras de cartão de crédito como as maquininhas e das chamadas instituições de pagamento, como explica o advogado tributarista e ex-auditor da Receita Federal, Sandoval Fernando. A Receita Federal do Brasil torna obrigatória as operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento que movimentam recursos financeiros a enviar semestralmente informações sobre operações de contribuintes. Os dados terão de ser enviados ao sistema e-financeiro da Receita, caso o valor movimentado seja superior a R$5 mil no caso de pessoa física e R$15 mil no caso de pessoas jurídicas. Essas informações terão que ser encaminhadas à Receita Federal do Brasil. Sandoval Fernando explica ainda que o envio dos dados à Receita vai ser semestral, por meio de uma declaração chamada de e-financeira. As transações feitas entre janeiro e julho deste ano, por exemplo, vão ser enviadas em agosto, os referentes ao segundo semestre até fevereiro de 2026. Os primeiros dados serão reportados no segundo semestre de 2025, em agosto, com base no primeiro semestre. E o prazo para o próximo semestre será fevereiro de 2026. Somente
No dia 29/12/2024 foram feitas 252 milhões de transferências via Pix para usuários finais. O contribuinte não precisa fazer nada em relação a isso. A responsabilidade do envio das informações é das instituições financeiras e de pagamento, e elas vão ser obrigadas a repassar esses dados quando o montante total movimentado por cada tipo de operação financeira for superior a 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas, como explica a contadora de finanças Franciana Andrade Ferreira. Somam-se todos os valores que saíram da conta, inclusive saques, e se ultrapassado o limite de 5 mil para pessoa física e de 15 mil para pessoa jurídica, a instituição financeira presta essa informação à Receita Federal. Da mesma forma, ocorre com o somatório dos valores que saem de uma conta. Há também a contabilização dos valores que nela ingressam. Nesta nova modalidade, todos os valores são consolidados, se por Pix, se por transferência bancária do tipo DOC ou TED, todos os valores são consolidados e informados ao órgão fiscalizador. A mudança não implica, porém, em qualquer aumento de tributação e não permite que a Receita identifique a origem ou a natureza dos gastos efetuados. O recebimento das informações vai ser feito em absoluto respeito às normas legais dos sigilos bancário e fiscal, segundo o órgão. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento administrativo para acompanhar as ações do Detran e da Polícia Militar do Amazonas na fiscalização de toda a extensão da rodovia M010, uma das principais aqui do estado. O procedimento foi instaurado depois de um acidente entre um ônibus e uma carreta, que deixou 4 mortos. E quem tem mais detalhes a respeito desse procedimento, dessa ação do Ministério Público, é o repórter Kennedson Paz, que traz os detalhes agora ao vivo pra gente. É isso, Kennedson? Boa noite mais uma vez. Oi, Karime, muito boa noite para você, para todos que acompanham 18 Horas. Então, esse procedimento ele foi instaurado exatamente após esse grave acidente de trânsito que foi registrado no dia 20 de dezembro de 2024. Na ocasião, 4 pessoas morreram, dentre elas uma criança acabou perdendo a vida, uma menina de apenas um pouco mais de 10 anos. Então, foi um negócio que realmente exatamente chocou demais o que aconteceu. Sim. Então, por conta desse caso, chamou a atenção exatamente sobre o que está acontecendo na rodovia estadual AM010 que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva. E com isso, o objetivo desse processo iniciado pelo Ministério Público do Amazonas é para exatamente garantir que esses órgãos que compõem ali o Sistema Nacional de Trânsito, eles cumpram as exigências ali prescritas para exatamente cumprir o fato de você prevenir acidente de trânsito e também evitar acidentes fatais. E aí, com isso, esse procedimento instaurado pelo Ministério Público, ele questiona tanto o Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Amazonas, como também da Polícia Militar do Estado do Amazonas, as informações gerais acerca de casos que aconteceram na rodovia estadual AM010. Com isso, a Promotoria de Justiça solicita que eles possam informar exatamente o que aconteceu ali naqueles trechos, quais os principais acidentes que ocorreram, quantas vítimas foram lesionadas ali na rodovia estadual AM010, qual foi o número de vítimas fatais, o número de vítimas que foram lesionadas. Ou seja, um levantamento completo a respeito desses acidentes todos. Eles querem fazer um pente fino ali na rodovia estadual para exatamente saber os principais pontos que são os mais perigosos, os locais em que isso aconteceu, com os principais pontos, como já mencionei, o horário que isso aconteceu. Eles querem fazer um mapeamento para que através desses dados eles consigam apurar qual é o horário que é mais perigoso, qual é o trecho que é mais perigoso, o porquê que esse trecho é tão perigoso. Inclusive, o próprio Ministério Público do Estado do Amazonas mencionou que alguns trechos lá da rodovia estadual, a rodovia AM010, elas estão com problemas ali de infraestrutura em relação ao asfalto. Então, isso daí também
também pode contribuir para a questão de acidentes de trânsito. E outro detalhe também que foi apurado pelo Ministério Público é que nesses trechos que eles já identificaram, que o próprio Ministério Público já identificou ali que são áreas de risco, conforme a situação dali de infraestrutura, não havia um agente sinalizando, não havia ninguém para fazer o isolamento daquela área, ou tampouco para fazer o recapeamento daquela via. Inclusive até a própria Prefeitura de Rio Preto da Eva também vai ser acionada para mencionar quais que são os posicionamentos, que eles têm feito para melhorar o pavimento dali dessas vias próximas ao município de Rio Preto da Eva. E aí com isso, o Ministério Público deu um prazo para a Prefeitura, inclusive de Rio Preto da Eva ali, esse prazo máximo de 30 dias para que eles apresentem todos esses laudos, esses relatórios detalhados sobre de tudo que acontece na rodovia estadual AM010, e com isso o Ministério Público pretende reduzir o número de acidentes de trânsito que acontecem nas nossas estradas e para evitar, é claro, fatalidades que já ocorreram bastante nas estradas, prejuízos, danos materiais. Mortes e tudo mais. A questão é mesmo fazer um levantamento, ter informações para imaginar o porquê, né? Para ter detalhadamente o que acontece, qual o trecho que oferece mais perigo, por quê, falta recapeamento, tem buraco, falta sinalização, enfim. É preciso mesmo que faça um estudo, um levantamento para que a gente possa entender o que está acontecendo para tantos acidentes fatais acontecerem nas estradas. Exatamente, Karime. Com essas informações fica muito mais fácil. Por exemplo, se temos um horário que acontecem mais acidentes, por que não orientar, colocar policiais naquela via para sinalizar, para colocar até mesmo redutores de velocidade, que é uma das propostas ali do Ministério Público, colocar redutores de velocidades nesses trechos, áreas mais sinalizadas, também aumentar a visibilidade com talvez um poste de luz, enfim, são várias possibilidades. Dentre essas informações, eles conseguem tomar novas iniciativas para reduzir o número de acidentes, Karime. Obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 6,10. O euro fechou em queda de 0,33%, cotado a R$ 6,29. O Bitcoin registrou queda de 2,25%, cotado a R$ 579.635. O Bovespa fechou em queda de 1,4% aos 119.467 pontos. Olha só, e a Honda Motos fechou 2024 com mais de 1.280.000 motocicletas emplacadas, crescendo 12% em relação ao ano anterior. Esse desempenho supera até mesmo o recorde de 2013, quando foram registradas 1,2 milhão de unidades. Esse é o terceiro ano seguido que a Honda ultrapassa a marca de 1 milhão de emplacamentos, reafirmando sua liderança no mercado nacional de motocicletas. A linha CG 160 foi campeã, com mais de 429 mil unidades emplacadas, representando 1/3 das vendas da marca e garantindo o título de veículo mais vendido do Brasil. Olha, e a linha Bis também fez bonito, com mais de 278 mil unidades, alcançando um recorde histórico desde sua estreia em 1998. O sucesso da Honda se deve a 4 fatores: a moto como solução econômica de mobilidade, mais pessoas habilitadas na categoria A, o uso das motos para gerar renda e acesso facilitado ao crédito. 18 horas. Vamos agora falar sobre a lista de material escolar, porque é preciso ficar atento para os excessos. A relação pode ser grande e cara e gera dúvidas sobre o que pode ser exigido pelas escolas. Por isso que o Procon Amazonas está orientando sobre o que as escolas não podem pedir na lista de material escolar e quais práticas são consideradas abusivas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Todo início de ano, os pais de crianças, especialmente as das primeiras séries, têm uma preocupação a mais: a interminável lista de material escolar. Para muitos, a sensação é de que estão comprando material para o funcionamento de toda a escola. Pelo menos é assim que se sente a jornalista Ariane Araújo, que tem uma filha de 4 anos na escola e que pagou em média R$2 mil de material escolar. Realmente é um absurdo a quantidade de material e às vezes
até o tipo de material que são solicitados nas escolas. E muitas das vezes, aliás, em sua grande maioria, principalmente quando se trata de educação infantil, a gente não vê o retorno desse material. E aí compramos aquelas listas intermináveis, um custo absurdo, porque a lista de material é absurda. E a gente não sabe para onde isso vai parar, ou como é utilizado e como é administrado até. Essa mesma sensação é a de muitos pais e por isso é importante ficar atento à lista de material escolar solicitado pelas escolas. Por exemplo, as escolas não podem pedir material de uso coletivo como produtos de limpeza que são de responsabilidade da própria instituição, conforme Lei Federal número 12.886/2013. Além disso, os pais também não são obrigados a comprar os itens da lista nas lojas indicadas pelas escolas. O diretor do Procon Amazonas, Jalil Frache, destaca que os pais devem ficar atentos a exigências indevidas e denunciar caso se sintam lesados. Alguns materiais previstos tanto numa lei quanto na portaria normativa do Procon Amazonas que veda a cobrança de materiais de uso coletivo. Vou dar um exemplo, copo descartável. A única exceção desses materiais sendo cobrados é que seja mediante a comprovação da utilização dele numa atividade didático-pedagógica. Qualquer dúvida, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Amazonas pelos nossos canais oficiais, que são o site www.procon.am.gov.br. Na aba da fiscalização você faz a sua denúncia. Você tem as redes sociais Procon Amazonas também, no Instagram, Facebook, Twitter, e nós temos também o 0800 092 1512. Outra orientação é com relação a matrículas. O diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, ressalta que o reajuste na mensalidade deve ficar entre 8% a 10%. Há uma possibilidade de reajuste dessas mensalidades no Brasil, de modo geral, em cerca de 9%, variando entre 8% e 10%, e a depender da instituição, um pouco mais ou um pouco menos. Mas lembrando, você que tem o seu filho, a sua filha matriculada, você pode exigir o porquê, a comprovação do porquê desse reajuste. Exigir a planilha de cálculo da onde se baseou aquele aumento que você está vendo na mensalidade escolar. O Procon também alerta sobre a cobrança de taxas de matrícula ou pré-matrícula. Isso é considerado abuso. A Lei número 9.870/99 proíbe que escolas cobrem taxas extras que superem o valor das mensalidades anuais. Denúncias ou reclamações podem ser feitas para o número 0800 092 1512. Alguns materiais que as escolas não podem pedir, a menos que justifiquem muito bem os motivos: álcool, líquido em gel, algodão, argila, balde de praia, balões, bastão de cola quente, bolas de sopro, brinquedos a menos que seja um por aluno para a socialização, pincel ou caneta para lousa, canudinhos, carimbos, copos, pratos e talheres descartáveis, pendrives e cartões de memória, esponjas de prato, fantoches, fitas para impressora e fitas decorativas, flanelas, giz branco ou colorido, grampeadores e grampos, lenços descartáveis, lixas, marcador para retroprojetor, material de escritório ou material de limpeza, medicamentos, palitos de churrasco e de dentes, papel higiênico, pregador de roupas e sacos plásticos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E Ederbal Lana, de 78 anos, é o novo treinador do Amazonas Futebol Clube para a temporada 2025. É a lenda, né, André? Olha, Karine, a diretoria do Amazonas ainda não confirmou de forma oficial, mas o técnico Ederbal Lana é sim o novo treinador do clube para a temporada 2025. Ele começou de forma efetiva seu trabalho ali à frente do time nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, no comando da pré-temporada. Ederbal Lana estreia como novo treinador oficial do Onça Pintada no próximo dia 26 de janeiro contra o 7 no estádio Carlos Amit, pela primeira rodada clube em 2025. Lana é o técnico mais veterano do futebol no Amazonas, com seus 78 anos na Série B. Agora bora falar de Botafogo
Botafogo, né? Campeão desde 1910. Só que aí atrasou os pagamentos para o 13º salário, das férias e das premiações dos jogadores por título e causa insatisfação no elenco. Também não é para menos, né, André? Parte dos valores devidos até que foi paga no último sábado, mas ainda há um saldo em aberto e os atletas ainda não receberam a premiação pela conquista das Libertadores. Gente, histórico fato. Bom, pois é, como você falou, a situação causou desconforto no elenco. 18 horas. E desde o dia 2 de janeiro, os radares de velocidade estão multando os motoristas que ultrapassam os limites aqui em Manaus. O repórter Kennedson Paes tem um levantamento do número de multas registradas até agora e conta pra gente esse levantamento que ele fez. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, foram muitos motoristas flagrados aí com o limite, estourando o limite de velocidade? Com certeza, Karime, não foi por falta de aviso, né? Inclusive Verdade. Aqui no 18 horas a gente alertou os condutores a respeito sobre esses radares na Avenida do Turismo, mas houve sim um grande número de multas registradas apenas no primeiro dia, Karime. A gente tem essas informações, são as últimas informações que a gente tem agora a respeito sobre essas multas. Foram mais de 1.000 registradas só no primeiro dia de funcionamento das famosas corujinhas aqui em nossa capital do Amazonas, e a prefeitura informou que já aplicou ali, pelo menos no primeiro dia, 1.274 multas. Então esse é um valor já bastante alto, considerado bastante alto devido a esse primeiro dia. A gente sabe que no primeiro dia houve uma grande divulgação a respeito sobre esses radares já estarem em funcionamento. Muitos condutores não ficaram orientados, não se atentaram a esses sinais e, além disso, também não se atentaram às sinalizações que estão estampadas na Avenida do Turismo em vários trechos onde existem esses radares. E ainda assim, eles decidiram contrariar todas as normas de segurança, as sinalizações, e aí assumiram o risco e acabaram recebendo multas. Então esse valor foi de 1.274 multas registradas só no primeiro dia. Nossa, mais de 1.000 multas só no primeiro dia. Só no primeiro dia. Caramba, foram 1.274 multas. E então esse é o balanço só do primeiro aviso, dia. Né? Exatamente. A gente já solicitou, inclusive, do próprio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, um balanço já desses 6 dias. Então, desde que foi implementado o sistema para começar a aplicar as multas, já se passaram 6 dias. Então, a gente sabe que esse número pode ter sido muito maior. Agora, o que chama a atenção, Karime, é o valor estimado das multas. Para quem acompanha 18 horas, sabe que o valor das multas, eu mencionei aqui bastante, que começava a R$ 130,16. Isso você ultrapassando acima do limite da velocidade permitida 20%. Esse era o valor inicial. Nesse valor inicial, Karime, eu multipliquei aqui pelo número de ocorrências registradas, o número de multas registradas só no primeiro dia. Então, o mínimo que pode ter sido arrecadado apenas com esse valor inicial de R$ 130,16 equivale a um total de R$ 165.823,84. Então esse é o valor inicial. Agora, se nós formos levar em consideração o valor máximo que pode ser cobrado por excesso de velocidade acima do limite permitido, se você alcançar o limite mais de 50% acima do limite permitido, você paga o valor de R$ 880,41. No total, multiplicado por mais de 1.200 multas, o valor máximo que pode ter sido arrecadado é de R$ 1.121.642,32. Então é um número bastante expressivo. Nossa, é um volume alto mesmo. A gente falava sobre essa situação que poderia resultar em prejuízos para a população e que era para os motoristas se alertarem, porque de fato, com certeza, esses valores fazem falta no final do mês, e um valor que vai ser destinado para multa, a gente sabe que vai ser tirado de algum lugar. Pode ser tirado tanto do transporte ali, do valor que você vai depositar para custear a gasolina, como também em relação à alimentação e várias outras coisas que a pessoa até pode deixar de ter durante o mês por conta de ter que pagar uma multa dessa, que poderia ficar sem essa, né, Karime? Verdade, pesa, hein? Essa imprudência pesou no bolso do motorista, hein? Com certeza. Agora, em relação a essas corujinhas,
A gente sabe que o sistema foi implementado em maio de 2024. E aí, durante esse período, muitas pessoas sabiam que não estava multando. E aí, o próprio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana conferiu que logo naquelas fases iniciais, quando começaram os testes, a prefeitura orientou, olha, ainda não estamos multando, mas vamos a gente começar, falou bastante aqui também. Vamos começar a orientar a população, vamos enviar as notificações para os condutores. Nesse período, Karime, mais de 1.000 pessoas também foram flagradas por excesso de velocidade. E aí, depois que foi divulgado pela prefeitura, olha, a gente ainda não vai multar, pode ficar tranquilo, vai ser só no período de janeiro. A partir daí, Karime, esse número saltou para 5.000, o número de condutores que acabaram ali excedendo a velocidade e com isso não foram multados dessa vez, só que agora esse sistema já está ativo e quem continuar fazendo isso vai ser novamente multado. Agora um detalhe é que o atual prefeito de Manaus, ele que está exercendo de forma temporária, Renato Júnior, ele mencionou, ele que também é o diretor-presidente do IMU, ele mencionou que novos radares serão instalados e dessa vez vai acontecer na Avenida das Torres e também vai acontecer ali na Avenida Grande Circular. Um dado apenas importante, Karime, para eu ressaltar aqui, é que lá na Avenida Grande Circular, mais de 10 mortes tinham sido registradas e a maioria dos casos foram por exatamente excesso de velocidade. Exato, aí não dá, tem que segurar, a multa tem que ser pesada mesmo para salvar vidas, não é? Obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora conferir outros destaques do dia. Em Los Angeles, incêndio florestal de grandes proporções deixa 1.000 estruturas destruídas e pelo menos 2 mortos. No Brasil, temporal derruba 9 pontes e deixa a cidade embaixo d'água em Minas Gerais. O teleférico mais íngreme do mundo é inaugurado na Suíça. Pablo Marçal confirma candidatura à presidência em 2026 pelo PRTB. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil lembrou hoje um grave momento de ataque à democracia. O 8 de janeiro de 2023 não pode ser esquecido. E não se trata de preferências ideológicas, cada um é livre para ter a sua. Mas de um repúdio veemente a tentativas de impor vontades políticas, sejam quais forem, pela violência. As instituições democráticas resistiram à barbárie e à opressão. Na democracia é preciso conviver com as diferenças e com suas inúmeras imperfeições. Mas nunca é demais lembrar a frase de Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que resistiu bravamente ao nazismo. Ele diz o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Os inimigos da democracia sempre existirão. Por isso, a sociedade jamais pode baixar a guarda. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, André Meirelles. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.